Bom dia a todos que me assistem nesse momento. Hoje é domingo e, como você já sabe, domingo não é dia de falar sobre política, muito menos sobre políticos. Lembrar das roubalheiras e nem de se preocupar com a pandemia. Hoje é dia de contar histórias, contar casos e causos de tempos que não voltam mais. O assunto do dia é macarronada e Silvio Santos na Pompeia. A minha infância, a minha adolescência e parte dela como adulto, eu passei na Pompeia. A primeira infância, dos 5 anos até os 12 anos de idade, eu morei na rua Angaí, quase esquina de Avenida Afonso de Guimarães. Ali é que a gente jogava futebol de rua, brincava de pegador, brincava de Tarzan, porque tinha muitos lotes que eram puro mato, com árvores grandiosas e muitas delas frutíferas. Era um tempo em que a gente não comprava nem frutas e nem verduras. Verduras as famílias plantavam em casa e trocavam com as outras famílias. Quem tinha alface de sobra passava para o outro vizinho. Quem tinha tomate ou jiló em casa oferecia a outra família em troca de outra verdura. As frutas, por exemplo, como goiaba, manga, banana, ameixas, abacate, jambo, amora, carambola e outras mais, a gente pegava nos lotes vagos e levava para casa, ou comia lá mesmo, debaixo da árvore. Não se comia muita carne como a gente come hoje. Primeiro que tinha pouca oferta e o preço era muito alto. Uma vez ou outra, a gente comia era dobradinha, língua de boi, miúdos de porco e o fígado, esse que nós pagamos caro, que não era vendido nos açougues. Nos domingos, o prato preferido das famílias mineiras era macarronada com frango e o almoço, chamado de jantarada, porque acontecia lá pelas 2 horas da tarde. E quem tinha televisão, era pouca gente, comia assistindo o programa do Silvio Santos, que entrava no ar às 11 horas da manhã e ia até às 8 horas da noite. A gente comia frango todos os domingos, porque quase todo mundo criava galinhas no terreiro. A maioria solta na rua, botando ovos no meio do mato ou na casa do vizinho. Entre os vários vizinhos e amigos que a gente tinha na Pompeia, havia uma família de italianos que morava na rua Niquelina, hoje é no número 1693, com os fundos do lote dando para a Avenida Afonso de Guimarães, e para onde eu ia constantemente. Não me recordo mais do nome dela, mas me lembro muito bem de 2 dos seus 3 filhos. Um era o Alexandre, que a gente chamava de Xandinho, e a Norma, que já era uma moça. Essa italiana, mãe do Xandinho e da Norma, era gorda, como de praxe são todas as mamas italianas. Ela ficava dia e noite na cozinha fazendo todo tipo de comidas. E nos aniversários e no Natal, ela fazia os mais variados doces e bolos, e nós, a criançada vizinha, éramos os primeiros a experimentar. Ela tinha o prazer de cozinhar e ver a meninada comer. Eu sempre estava na casa dela, com os filhos dela, ajudando a enrolar salgadinhos, a enfeitar as balas e os doces e, logicamente, comendo de tudo. A Norma era uma moça muito bonita, branca como leite, os olhos muito azuis, e era personagem constante
dos nossos sonhos proibidos de adolescentes. Ela se casou muito jovem. Eu me lembro quando logo depois ela ficou viúva e sem filhos. E o pior é o seguinte, sendo viúva e ainda nova e bonita, quando ela frequentava os bailes nos finais de semana, lá na quadra do Colégio Frei Deodato, que depois passou a se chamar Colégio São Francisco e hoje é o Colégio Nossa Senhora das Dores, nós, ainda jovens e solteiros, fazíamos fila e até brigávamos para dançar pelo menos uma música com ela, de rosto colado e bem apertado, que era moda naquela época. Naqueles tempos, décadas de 50 e 60, moça solteira que se engravidasse e tivesse filho e não se casasse, virava alvo de interesses sexuais dos homens, especialmente dos jovens, restritos de muitas liberdades. Mulher desquitada, então, ou viúva, coitada delas. Os homens solteiros ficaram atrás delas, feito urubu atrás da carniça. E só com más intenções, como se dizia na época. Ninguém queria namorar sério uma moça desquitada ou uma viúva. Noivar e casar, todos queriam tirar proveito sexual daquelas mulheres vulneráveis, desprotegidas pelas leis e condenadas pela sociedade. Hoje, tudo isso é inadmissível, mas naquela época, naqueles tempos, o comportamento, os costumes e as leis eram outros, era muito diferente. Ainda assim, foram bons tempos, viu? Foram tempos excelentes, tempos inocentes, tempos que não voltam mais. Tenha um bom domingo e muito obrigado.